Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 63.200 dólares nesse momento, se valorizando 3,23%. O BTC que segue recebendo uma defesa importante aqui em níveis de preço abaixo dos 60 mil dólares, né? O Bitcoin, desde que ele ultrapassou essa barreira dos 60 mil dólares lá no dia 21 de março, ele realizou 4 testes de mergulhos de preço abaixo dos 60 mil dólares, ali, ou na casa dos 60 mil dólares, e por enquanto todos eles foram defendidos. Ontem mesmo o Bitcoin chegou a fazer uma mínima em 59.648 dólares, porém ele fechou no 61.267. Então aquele comportamento que a gente vinha exercitando aqui no canal como grande possibilidade do preço realmente defender essa região aqui dos 60 mil, até o momento vem se confirmando, né? Vamos ver se de fato o Bitcoin vai conseguir sustentar esses níveis ou se ele vai descer para testar aqui a região da média de 100, né? Que está ali em 56.600. Isso seria natural. O Bitcoin tem tido um comportamento de, a partir do momento que rompe a média de 50, ele testa a de 100. Ou rompe a de 50, testa a de 100. Isso vem acontecendo nesse ciclo de forma repetida. O ponto é que a cada dia a média de 100 vai subindo um pouquinho, né, para se encontrar com o preço. Ela é uma média lenta, mas hoje ela já está aqui na casa dos 56.800 dólares, né? E quando a gente desce aqui um time frame para o 4 horas, a gente tem uma linha de tendência de baixa bem clara, que inclusive o Bitcoin está querendo romper nesse momento, né, investidores? Olha só. Tá vendo? Ó, tem uma LTB aqui, né? Uma linha de tendência de baixa. Deixa eu tirar essas linhas aqui, ó. Uma linha de tendência de baixa. O Bitcoin, nesse momento, está colocando um candle quase com o corpo inteiro acima. Tá? Um candle do gráfico de 4 horas. Falta 1h45 para esse candle fechar. Se fechar assim, pode configurar aqui um cenário interessante, né? Com o Bitcoin, de repente, rompendo essa linha de tendência de baixa. Esse é o primeiro sinal de uma reversão de tendência, tá? A gente tem uma tendência de baixa aqui no 4 horas claríssima, tá vendo? Ó, topos descendentes, seguida de fundos descendentes também, tá vendo? Então, uma tendência de baixa, e o primeiro sinal é o rompimento de uma LTB. Então, vamos ver se de fato esse rompimento se confirma. Caso a gente tenha a confirmação do rompimento, precisa ter um pouquinho de paciência também para ver como que esse candle vai fechar, e se o próximo candle confirma esse rompimento, a gente poderia, quem sabe, ver o Bitcoin até mesmo voltando a retestar ali aquela resistência local dessa região de topo, que está ali na casa dos 67 mil dólares, né? Então, esse é o cenário de preço aqui para o Bitcoin nesse momento. Eu considero até mesmo, investidores, que caso o Bitcoin fizesse um rompimento para baixo desse canal lateral e fosse buscar o mesmo desvio padrão para baixo, tá vendo? Se a gente duplica esse canal lateral e coloca ele aqui para baixo, a gente teria, de repente, um teste ali na região dos 51.800 dólares. Isso aqui, para mim, faz sentido, mas eu acredito que vai ser muito difícil o Bitcoin romper para baixo essa região. A gente provavelmente vai ter muita defesa se isso vier a acontecer, tá? O Bitcoin precisa romper para baixo a região dos 60 mil dólares e se alimentar da liquidez que está ali. De repente, nesse cenário, a gente poderia ver o preço do Bitcoin ainda realizando alguns mergulhos pré-halving, né? O halving está para acontecer, a gente vai falar disso nessa análise. Vamos aqui dar um giro por fatos e dados interessantes, tá? E vamos olhar gráficos também. Antes, é importante a gente focar naquilo que realmente importa para nós, né, investidores? Um cara que tem trazido mensagens muito positivas e muito inteligentes relacionadas aí ao Bitcoin, ao mercado cripto, é o Michael Saylor, e ele disse, quando o Bitcoin tiver capturado entre 10% e 20% do valor dos ativos globais, não vai importar se você comprou Bitcoin a 63 ou a 68 mil dólares. Isso faz muito sentido. Eu acho que não precisa nem do Bitcoin capturar 10% do valor dos ativos globais. De repente, 1%, 2% já vai fazer com que você esqueça até mesmo o preço que você pagou. Não importando se você pagou 55, 60, 65, tá? Então, o futuro realmente reserva coisas muito boas para os holders de Bitcoin. Eu vou deixar o convite para você que chegou no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações e se juntar aos mais de 18.100 investidores que acompanham o nosso conteúdo. Aqui eu compartilho análise de comportamento de preço, análise de mercado, análise de fundamentos
não só do Bitcoin, mas de outros criptoativos também. Nessa fase do ciclo a gente está dando um foco um pouco maior no Bitcoin aqui no canal, já que é ele que imprime a dinâmica de formação de preço de todos os ativos da indústria, e nós seguimos, junte-se a nós. Então vamos partir aqui para o nosso giro de fatos e dados. E olha só, a ganância do mercado, pouco a pouco vai arrefecendo, né? O indicador de medo e ganância já chegou aqui nos 57 pontos. Quanto mais ele se aproximar dos 50, a gente pode ter um cenário de neutralidade, né? O que eu considero que seria muito saudável e muito bom, inclusive, para essa fase do ciclo, tá, investidores? Algo que estaria totalmente alinhado com o que a gente já viu nos ciclos anteriores do Bitcoin. A gente chegou a atingir 91 pontos no indicador de medo e ganância. A gente realmente estava com uma pontuação muito alta, um otimismo muito grande para todo o mercado, que já estava levando os investidores a um cenário de irracionalidade, né? Eu via isso pelos comentários aqui. Mas pouco a pouco a gente vai equilibrando um pouco as emoções aí, e isso também já se reflete. É legal de ter um canal no YouTube que eu consigo também acompanhar muito do sentimento do mercado pelas próprias opiniões de vocês, e nessas últimas semanas, desde que o Bitcoin iniciou esse movimento de queda, eu tenho acompanhado comentários, depoimentos extremamente inteligentes aqui. Então tem muita gente que tá realmente se ligando aí naquilo que é bom e que tem a consciência de que esses movimentos que nós estamos vivendo nessas últimas semanas é absolutamente natural aí no preço, e seria até bom, tá, a gente ver um cenário de neutralidade nesse indicador. E olha só, caras, falta muito pouco para o halving acontecer, ou halving. Chegamos aqui no bloco de número 839.785, faltam então 215 blocos apenas para o Bitcoin realizar o corte nas recompensas que são concedidas aos mineradores, né? Isso vai acontecer no bloco 840 mil, e o termo de pesquisa Bitcoin Halving já atingiu uma máxima histórica lá no Google Trends, tá vendo? A gente ultrapassou por muito as pesquisas do ano de 2020, que foi o último halving, né? O halving, o último halving, o halving que aconteceu até então. Pelo andamento aqui, a gente vai ter aí o próximo halving acontecendo provavelmente entre amanhã e sábado, né? E até a CNN disse que o halving é a Copa do Mundo do Bitcoin, né? Bitcoin sendo muito falado aí em mídias que não são tradicionalmente envolvidas com a indústria de blockchains e criptografia, né? E esse vídeo traz uma explicação daquilo que é o halving. Cara, se você é um investidor de Bitcoin, você precisa entender o halving. Não só de Bitcoin, mas se você tem capital exposto a esse mercado, você tem que entender o que é o halving. Esse videozinho aqui, ó, explica muito bem o que é o halving do Bitcoin. É um vídeo de 3 minutos, é um vídeo que está em inglês, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou traduzir esse vídeo aqui, colocar uma legenda em português e postar lá no meu Instagram, tá? Então me segue lá no Instagram que eu vou postar esse vídeo já, preciso ainda fazer essa tradução. E aí, aqueles que ainda não tiveram uma compreensão clara daquilo que é o Bitcoin, poderão entender, inclusive com essas excelentes ilustrações. Esse vídeo é muito bom, então segue lá que daqui a pouco tá pintando lá na minha página do Insta esse videozinho traduzido, tá? Muito importante entender o que é o halving. E com o halving de 2024 acontecendo, investidores, o Bitcoin passará a ter uma taxa de inflação menor do que a do próprio ouro, né? A taxa de inflação do Bitcoin vai cair para 0,8%. A taxa de inflação do ouro hoje está ali na casa de 1,4%, né? E isso é um dos fatores que, na minha análise, torna o Bitcoin mais atrativo como reserva de valor que o próprio ouro. O ouro ainda tem um fundamento que vai demorar um pouco para o Bitcoin ter, né? Uma reserva de valor precisa se provar no tempo. O ouro é um ativo milenar, né? O Bitcoin é um ativo muito jovem, muito novo. O Bitcoin, ele tá ainda na fase, se ele fosse uma pessoa, ele tá na pré-adolescência ainda. Um ativo muito novo, mas que eu acredito que a tendência é que cada vez mais o tempo vai passando, os anos vão correndo, isso vai reforçando o Bitcoin e provando cada vez mais ele como uma excelente reserva de valor, na minha opinião, melhor até mesmo que o ouro, tá? Eu não tô aqui demonizando o ouro, não, tá, investidores? Eu mesmo já fiz grana com ouro, caras. O ouro fez um rally muito forte ali de mais ou menos 16 até a pandemia, até 2020, e eu tive exposição em ouro, fiz grana também, mas o ponto é que, na minha visão, o Bitcoin, apesar de não ser um ativo milenar, é um ativo superior, não só ao ouro, mas
todos os ativos da atualidade, eu sempre falo isso. E esse gráfico mostra pra gente a taxa de mineração, né? A mineração de Bitcoin versus a mineração do ouro. A mineração do Bitcoin tem uma curva que vai se achatando, né? Porque cada vez o halving vai fazendo com que cada vez menos Bitcoins sejam minerados, e o ouro tem uma curva inversa, né? Isso porque à medida que o preço do ouro vai subindo, hoje a gente está ali em $2.200 a onça, o ouro é medido por uma quantidade de gramas, né? Ou ele é medido por peso, o valor do ouro é medido por peso, e não me pergunte por que é a onça, enfim. Foi o animal escolhido para simbolizar as quantidades de ouro, e quanto maior é o valor do ouro, mais viável vai se tornando financeiramente a atividade de mineração, que com o preço do ouro em patamares mais baixos não vale a pena, né? Inclusive existem bilionários aí, grandes investidores, que compram minas de ouro, olha só. Os caras fazem um mapeamento geológico lá, veem que ali naquele determinado território tem uma chance muito grande de ter ouro naquele espaço, e o investidor vai e compra aquele espaço, compra aquele terreno, aquele território, e ele deixa lá, ele não vai minerar enquanto o preço do ouro não valer a pena, né? Enquanto o financiamento não valer a pena. E é por isso que quanto maior o preço do ouro, mais ouro vai sendo minerado, né? E é correto a gente dizer que nem mesmo o ouro é escasso como o Bitcoin. O ouro, se a gente comparar com outros ativos, não vamos nem comparar o ouro com moedas governamentais que são impressas ad infinitum, né? Mas entre ativos tidos como reserva de valor, até mesmo o ouro não tem essa escassez toda que muita gente pensa, né? Já o Bitcoin, não. Ele tem uma escassez programada, e isso faz dele, na minha visão, um ativo superior, e eu falo disso muitas vezes aqui no canal. Entrando em uma dinâmica de preço, falando do halving, esse gráfico mostra pra gente aqui uma linha vertical que é o halving, tá? E aí a gente tem os comportamentos de preço nos ciclos, e a gente consegue observar claramente um antes e depois, né? Como que o preço tem se comportado em relação ao halving? Olha só, a gente tem aqui o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo e o quarto ciclo do Bitcoin, é esse que a gente está vivendo. E como a gente pode ver aqui, investidores, a gente experimenta quedas pré-halving, tá vendo? Ó? Quedas pré-halving, como a gente está vivendo nessa fase do ciclo. Inclusive lá no ciclo de 16 a gente teve uma queda de 30% depois do halving, né? Foi o único ciclo em que nós tivemos uma queda expressiva depois do halving. Nos outros a gente teve uma alta, uma estabilização, né? Uma estabilização que é uma lateralização. A gente até teve uma oscilação, mas dentro de um determinado range aqui no ciclo de 2020. Agora a gente está para viver esse próximo halving, né? Esse gráfico mostra para a gente o comportamento do preço do Bitcoin no mês que antecedeu e no primeiro mês depois do halving, né? No ciclo de 2012 a gente teve uma alta de 16% no mês anterior ao halving e uma alta de 9% depois do halving. Aí no halving de 16 a gente teve uma alta de 16% no mês anterior e uma queda de 10% no mês que veio depois do halving. No ano de 2020 a gente teve uma alta de 28%, depois seguida de uma nova alta de 6%. Quando a gente olha, então, o comportamento do preço em relação ao halving nesses meses antes e depois aí, né? E a gente tem nessas caixinhas aqui em cima a valorização ou o comportamento percentual do preço do Bitcoin em relação ao halving também, né? Um ano antes do halving de 2012 a gente teve uma alta de 385% e um ano depois 8.839% de alta. No ciclo de 16, a gente teve 142% de alta, seguida depois de uma alta de 285% um ano depois, né? E no ciclo de 2020, uma alta de apenas 26% um ano antes do halving, né? Um ano antes, a gente teve uma alta de 26%, seguida de uma alta de 584%, né? Por enquanto, a gente tem uma alta aqui de 67%, no ano de 2024 para o Bitcoin. Bom, isso aqui é da data desse chart, eu acredito que essa margem aqui caiu um pouquinho, mas enfim. Esse aqui é um parâmetro interessante para a gente ver que, historicamente, nós temos fatores bastante preponderantes para acreditar que a gente pode ter uma valorização muito expressiva do Bitcoin nesses próximos meses, né? Basta ser paciente. Olha lá, o Bitcoin já subiu mais um pouquinho. Olha como é volátil esse ativo. A gente começou a análise com
3% de alta, já estamos chegando a 4% de alta, né? Então, é questão de ser paciente e aguardar os desdobramentos e tudo aquilo que pode afetar o preço aí, independente daquilo que acontecer, tende a apontar para cima. Se no curto prazo a gente pode ter oscilações tanto para cima quanto para baixo, quando a gente coloca assim, num time frame mensal, a gente vê que a tendência geral dos preços é para cima. E é isso que nos leva a acreditar que o Bitcoin vai atingir patamares entre 150 e 200 mil dólares ainda nesse ciclo, tá? Então, seguimos em frente. Independente dos ruídos, independente dos pessimistas, né, a gente segue com a convicção de que tempos muito melhores virão, certo? Vou deixar o convite para você que chegou no canal pela primeira vez se inscrever, né? Te convido novamente a se juntar a nós. Deixa o like se gostou do vídeo. Um forte abraço a todos e nos vemos em uma próxima análise. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.